Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Tá passando aí para você o Instagram, o Facebook. Temos também o nosso site, onde você acompanha a nossa programação ao vivo, que é o hittv.com.br, www.hittv.com.br. Te espero sempre também no meu Instagram, @JaqueStefano. Enquanto o programa acontece, você envia o seu WhatsApp para 11 3337 5886. Hoje, no segundo bloco, a gente vai entender sobre terceirização da responsabilidade, como isso pode ser ruim. Daqui a pouquinho a gente entende sobre esse assunto, mas nesse bloco a gente vai entender sobre o laser regenerativo. E eu falo sobre esse assunto com a doutora Fernanda Diaser, que é especialista em estética avançada. Tudo bem, doutora? Pelo convite, é muito bom estar aqui. Prazer novamente. te receber. Desde que eu fiquei sabendo que a doutora Fernanda estava com esse laser, eu quis marcar esse bate-papo e deu certo da gente fazer hoje para explicar sobre ele. Eu quero contar uma historinha rápida para o meu público. Eu estava falando com a doutora Fernanda de um tipo de laser X que eu tinha ouvido falar e a doutora Fernanda falou, Jaque, calma, que tá vindo uma coisa mais segura. Eu tô treinando para isso, eu tô estudando. Então, mesmo já sendo uma profissional da área, para operar um laser regenerativo também tem que se preparar, né, doutora? Sim, Jaque, você faz um credenciamento, então você fica 2 dias na sequência estudando sobre o laser, você faz provas, estuda muito sobre, e aí pode ser que você não seja nem aprovado para realizar esse tipo de laser, tá? Então, é muito seguro, só pessoas realmente habilitadas podem realizar esse procedimento. E olha, algumas coisas interessantes sobre ele. A gente já vai entender qual que é a indicação para quem funciona, mas a doutora Fernanda trouxe aqui a cânula, né, pra gente poder mostrar. Isso, é uma cânula única, tá? Exclusiva do paciente, tá? Esse também é um diferencial em relação a outros tipos de laser. Ela vem assim? Ela vem assim. Essa é só para uma pessoa, por Só para uma exemplo? pessoa. Então, eu não vou abrir aqui agora, mas assim, quando o paciente chega até a clínica, nós abrimos a cânula e essa cânula é única. Nós conectamos no equipamento, e nós precisamos colocar o código. Então, cada cânula tem um código. Então, por exemplo, eu não posso utilizar essa mesma cânula para um outro paciente. Por quê? Ele entende que eu tenho um tempo também adequado para utilizar, que são de 2 horas, e com esse código. Passaram-se 2 horas, ele não reconhece mais a cânula, ou seja, eu não consigo utilizar mais esse laser. Perfeito, então não corre o risco. A gente está falando com o Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? E eu acredito que fora do Brasil também se use laser regenerativo. Você não corre o risco de a pessoa reaproveitar a cânula, que é um né? problema, É né, um Jaque? perigo, né? Porque está entrando no corpo existe, da pessoa, né? Infelizmente, existe pessoas que reutilizam, né? Faz asepsia, mas não é a mesma coisa, né? Já que pode acontecer de ter alguma contaminação e é muito sério isso. E como a cânula, a doutora Fernanda já falou para mim fora do ar, tem um valor considerável, eu imagino que algumas pessoas queiram reaproveitar. Não se deve fazer isso de maneira alguma, e nem dá, né, Jaque? Nem permite, né? Ele não permite. Que bom, né? Que bom que eles porque pensaram fica bem também nessa seguro. segurança. Perfeito. Que é importante. Doutora, antes de você mostrar pra gente como funciona, eu quero entender o que é o laser regenerativo? Bom, vamos lá. O laser regenerativo, né? O laser regenera, ele é um laser que tem um comprimento de onda de 1.200 nanômetros. O que significa isso? Significa que ele tem afinidade por adipócitos. O que é adipócitos? São células de gordura. Então, ele vai somente nós vamos na camada subcutânea, onde tem a gordura, e nós vamos... Só tem afinidade por gordura, Jaque. Então, o que nós fazemos? Nós compactamos essa gordura. Qual é o problema de um laser que não tem afinidade por gordura e tem por água? Por água, tudo tem água no nosso organismo. Os nossos nervos têm água, nossos vasos sanguíneos têm água. E quando você faz um laser que tem afinidade por água, tudo que está próximo, que tem água, ele destrói. Isso que é o problema e é o diferencial do regenera. Tá, então, por exemplo, quando a gente pensa num endolaser, ele vai tirando tudo, é isso? Tudo que ele vê pela frente... Ele não sabe reconhecer. Exatamente, porque ele tem afinidade por tudo, por água. Tudo tem água no nosso organismo. Se for um vasinho, então ele pode destruir... Ele pode destruir um vasinho, pode destruir um nervo. Então, o paciente pode ficar com parestesia, que ele não sente mais a região. Ele pode ficar com fibroses, aderências, manchas. Então, é um risco muito grande. Eu falo isso com propriedade, porque eu testei. Eu levei até a minha clínica um dia para testar, para ver como que funciona. E aí eu falei, não é para Diaser, não é para minha clínica. Então, esse laser, ele tem afinidade com gordura, então ele não destrói nada além disso. Não é que ele destrói, ele só compacta. Perfeito. E esse é um diferencial. Quando você compacta, você estimula células tronco. Isso que é o diferencial da estética, veio para realmente revolucionar a estética. Se eu estimulo células tronco, já que eu estimulo mais colágeno e elastina. Porque eu vou diferenciar as células em fibroblastos, que são células que estimulam colágeno e elastina. Então, além dele estimular naturalmente o colágeno e elastina, eu vou produzir mais células-tronco. Produzindo mais células-tronco, eu tenho mais o quê? Colágeno e elastina abundantemente. Sensacional. É por isso que dá aquele lifting muito absurdo. Porque... Tem contraindicação? Só pacientes que têm uma lesão na região, por exemplo, tá com uma lesão na região, pacientes grávidas,
gente nunca, precisa, né? né? Nunca nem pacientes que amamentam. De Mas resto, de resto... doutora, vamos entender rosto e corpo. Quero começar entendendo o rosto. Eu me lembro que um dia eu cheguei lá na clínica e a mãe da doutora Fernanda estava lá e tinha feito laser regenera. Eu falei, que beleza ser mãe da doutora Fernanda, né? Fala um pouco sobre esse laser. E eu tô falando isso para as pessoas verem o quanto é seguro. Você jamais traria para sua clínica, fez na sua mãe. Algo que você confia muito, né? Com certeza. E aí eu queria que você falasse para nós, o que dá para fazer no rosto com o laser regenera? Vamos lá, então vamos imaginar. Se eu consigo compactar gordura, então um rostinho mais gordinho, então o paciente fala, Fê, eu queria deixar meu rosto mais firme e também com menos volume. Sabe aquela gordurinha aqui, daquele contorno, que muita gente reclama, fala que é o bulldogzinho? Então, essa gordura, por exemplo, já que eu não posso entrar com laser de outro comprimento de onda, porque senão eu vou destruir nervos que passam nessa região, que é muito importante. Até um ultrassom microfocado, eu tenho que tomar muito cuidado para passar nessa região. Existem nervos, artérias importantes nessa região. Nessa região, por exemplo, e nessa região de glabela, que é uma região muito delicada, que acontece muita necrose, né? Nós vemos por aí Meu Deus, notícias de pessoas que tiveram necrose no rosto porque não tomaram cuidado com as artérias, com os nervos próximos dessa região. E com o laser regenera, como ele não tem como destruir nervos e nem vasos, ele só tem afinidade por adipócitos, eu posso chegar tranquilamente nesta região, que é a região de Jaws, que nós chamamos, para compactar essa gordura. Então, eu vou em regiões que eu não poderia ir com nenhum outro tratamento. Tá? Então, por isso que eu falo que ele tem previsibilidade, resultados e segurança, porque eu vou na região com segurança. Não tenho medo, Jaque, porque eu sei que eu não estou lesionando nenhuma região importante. Sensacional. Então, eu compacto a gordura. Então, imagina assim, a gordura tá aqui, ó. Né? A gordura aqui, o adipócito que é redondinho. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai diminuindo de tamanho e vai grudando, ele vai liquidificando e aí gruda no tecido. É isso que eu queria entender. O que acontece com essa gordura? Ela não sai de lá, porque quando você lesiona adipócitos, você não estimula células-tronco. Então, a partir do momento que eu não lesionei o adipócito, mas eu compactei apenas, mudei de estado, né? Ele foi para estado líquido, compactou e ficou ali. Então, parece uma lipo. Por quê? Porque eu grudei essa gordura, ela ficou líquida. Ela ficou ali fininha, digamos assim, né? Isso que ela imagina que ela tava sólida, né? Exatamente. Ela é meio gelatinosa, assim. E daí você deixou ela líquida, ela ficou fininha e, além de tudo, fica compacta ali, vai estimular também as células-tronco. E esse líquido que esse adipócito fica, é isso que estimula as células-tronco. Então nesse procedimento nem seria interessante que eliminasse, né? Não. O interessante é ficar ali. O interessante é ficar, porque aí sim eu estimulo as células-tronco. Onde mais no rosto pode passar? Todas as regiões, já que, por exemplo, essa região aqui onde tem uma bolsinha, é possível, porque aí só qual que é a diferença? Porque assim, você fala assim, mas eu não quero destruir gordura de determinadas regiões do rosto. Destruir não, né? Eu quero compactar, eu só quero estimular colágeno. Tipo, essa parte aqui dizem que tem tudo a ver com a juventude, por exemplo, a maçã do rosto, não quero. Então, por exemplo, nessa região eu não quero compactar gordura, eu só quero estimular colágeno. Como que eu faço, então? Qual que é a diferença? Na hora que eu passo o laser, quem quiser entrar no meu Instagram para dar uma olhadinha, lá a gente mostra bem. A gente não vai trazer aqui essas imagens, porque são imagens com agulha e a gente sabe que algumas pessoas não vão ficar bem vendo essas imagens. Então, no Instagram da doutora Fernanda, ela coloca às vezes uma estrelinha, ela dá um jeito de colocar ali com a entrada, né? Que não é bem uma agulha, né? A doutora vai explicar. É uma fibra, tá? Ela é molinha, não tem nenhum risco. Você ia falar que daí você consegue entrar. Isso, dessa região. Então, por exemplo, quanto mais vezes eu passo esse laser na mesma região, mais eu compacto gordura. Porque esse laser, ele vai ser passado lá dentro, é isso? Essa é a diferença, né? Na região onde tem a gordurinha. Tá. Então, como que eu entro com essa cânula? Então, eu faço um pertuito, que é um buraquinho bem pequenininho, com uma agulhinha fina. Faço um pontinho anestésico, mas pouco, e entro. Quando eu tô em subcutâneo, o paciente não sente dor. Tá? Então, quanto mais superficial, mais ele sente. Por isso que a gente anestesia em cima, né? Faz um pontinho anestésico. É só pra entrada mesmo. Exatamente. Então, vamos lá. Quanto mais vezes eu passo laser na mesma região, mais eu compacto gordura. Quando eu quero só estimular colágeno, não quero compactar gordura, eu passo menos vezes. Então, por exemplo, para compactação de gordura, eu passo lá umas 8 vezes, por exemplo. Para estimular colágeno apenas, umas 3, 4 vezes. Então, é uma técnica. Perfeito. Tá? Tem Então, que saber o que está fazendo, você consegue fazer o rosto inteiro com necessidades diferentes do rosto, né? Das áreas do rosto. Eu consigo harmonizar lindamente, naturalmente esse rosto com técnica. Ajuda nas rugas? Muito, muito, porque vai estimular colágeno, vai grudar aquela pele. Essa regiãozinha aqui de glabela, que as pessoas têm aquela expressão muito forte, que começa a marcar realmente, fica uma cicatriz. Também é possível trabalhar com segurança nessa região, poucos tratamentos podem ser feitos nessa região. Porque a gente sabe, você já falou até aqui, que às vezes, dependendo de quando a pessoa chega para fazer o primeiro botox, já tá a linha ali, né? Já tá marcado, né? E aí ele ajuda, então? Ele ajuda demais, Jaque, porque estimula muito colágeno. Agora eu quero chegar numa parte que eu tenho
curiosidade, que é a gordura corporal. Eu queria entender Sensacional. sobre a gordurinha localizada. Dá para usar ele no corpo também? Muito, Jaque. Inclusive, é possível utilizar a mesma cânula em 2 regiões no mesmo dia. Ah, perfeito. Tá na mesma pessoa, né? Eu falo assim pro paciente, paciente, aproveite. A cânula é sua, ó, abrir sua cânula. Já faça 2 regiões, por que não, né? Já faça aproveita. tudo, né? E geralmente o paciente quer fazer realmente no rosto e escolhe alguma região do corpo para realizar. Vamos imaginar a gordurinha do abdômen aqui na pochetezinha. É incrível, Jaque, porque aquela gordurinha que tá assim, lembra que eu falei? Ela vai compactar, ela vai grudar, então parece uma lipo. Né? Aquela gordura compacta, ao mesmo tempo eu vou estimular tanto colágeno nessa região que gruda mais do aquele efeito lifting. E além disso, de trabalhar a gordurinha abdominal inferior, eu posso trabalhar colágeno em cima. Pra quê? Pro umbiguinho não ficar triste, sabe aquele umbiguinho triste? E quando a gente emagrece, ele fica assim, né? Fica mais caidinho, né? Porque tem flacidez, então eu consigo trabalhar flacidez em cima também. Então, assim, dá pra fazer muita coisa, já que na região dos braços é uma região incrível pra resposta do Regenera. Na região de bananinha, sabe? Abaixo ali no posterior de coxas, no culote, no interno de coxas e pra celulite é incrível. Uau! Incrível. Inclusive, tem um estudo recente falando sobre lipedema. Que agora é considerado doença, né? Lipedema? O Mudou lipedema a classificação, né? o que acontece? O lipedema são células que são os adipócitos que estão inflamadas. Então, são células inflamadas de gordura. E o Regenera, como ele tem esse poder regenerativo incrível de estimular células-tronco, muito colágeno, ele é indicado. E olha que importante, eu vi algumas pessoas falando sobre cirurgia para quem tem lipedema. Tem gente que tem lipedema, eu até conversei com uma pessoa recentemente que eles falam que acho que é nível ou classificação 1, que não tem a indicação de fazer uma cirurgia, mas que incomoda. Então o laser regenerativo pode vir para isso. Ele é incrível, é associado com outras técnicas também, por exemplo, o ozônio, que ele também é anti-inflamatório. Dá para associar várias técnicas, já que, e principalmente quem tem lipedema, é super importante a alimentação. A alimentação inflamatória piora muito, então é um dos principais pilares realmente para o lipedema é a alimentação. Lá na clínica nós temos um protocolo para lipedema, então a gente começa desde com a nutricionista, tem todo um processo. Tem as mesos que são anti-inflamatórias e aí a gente finaliza com laser regenera. Doutora, eu tenho o meu queridinho, que é o Sciencer, que eu já falei aqui, e você disse que dá para, então, ter um protocolo que pode unir não só o laser regenerativo, mas também outros protocolos, é isso? Sim. Vai ser individual, para cada pessoa você vai fazer de um jeito, né? Sim, por exemplo, se o paciente tem muita gordurinha, por exemplo, o laser regenera, ele compacta a gordura. O Sizer, ele já faz lipólise, então eu posso, por exemplo, começar com o Sizer, então diminuo mais essa gordurinha, finalizo com regenera. Então, às vezes, já que um procedimento não faz milagre. Eu falo isso pro meu paciente, né? Por exemplo, paciente inflamado, ele chega totalmente inflamado na clínica, intestino não funciona. Eu já vou entrar com regenera? Não, as células não vão responder bem. Então, eu desinflamo esse paciente primeiro, trato, desinflamo, aí eu entro com o procedimento, uma tecnologia, que aí sim vai ter resposta. Por isso, às vezes o paciente fala, eu fiz tal procedimento em tal lugar, não tive nada de resposta. Por quê? Será que ele estava preparado para receber uma tecnologia? Perfeito. Esse organismo? Talvez não. Perfeito. É uma pessoa inflamada, com edema, não é o momento de você entrar com uma tecnologia desta. Tem outros procedimentos, inclusive a alimentação, por onde se pode começar, né? Mesoterapia para ajudar a perder peso. Mesoterapia, a gente tem uma injeção de detox, inclusive eu postei hoje, que é uma injeção de detox. O paciente, ele fica totalmente saudável. Porque como se desinchasse, digamos assim, aquela né? célula está inchada, cheia de edema intracelular, reduz aquele edema. Então a célula respira, eu costumo falar isso, a célula respira. Ufa, chega de inflamação. E aí a gente trabalha com teste de tolerância alimentar também, para descobrir o que inflama o paciente. Sensacional. E aí unimos todas as técnicas, aí o resultado vem. Para entender cada paciente, o que cada um precisa para alcançar o seu resultado, né? Doutora, o laser regenera são várias sessões, uma sessão só, ou uma sessão talvez acompanhada por outros? Explica para nós. Uma sessão, já que é possível ver um resultado incrível. Eu trouxe até algumas fotos, se vocês puderem mostrar depois. Com uma sessão, todas essas foram com uma sessão. Vamos para as fotos, então? Porque daí a gente vai entender bem. Ó, a gordurinha de papada foi uma sessão. Olha o contorno facial, não fiz... Mas isso é na hora ou é depois de um tempo? Depois de 15 dias a paciente voltou, tá? Então, assim, eu trabalhei um pouquinho também aqui no terço superior do rosto, o terço médio inferior do rosto com Ultraformer. Então, eu dei ancorei a musculatura, mas embaixo ali, ó, da gordura, foi o sol regenera. Eu preciso perguntar, ela emagreceu ou isso é o resultado do laser? Do laser. Tá? E em cima aqui eu fiz um Ultraformer também para sustentar a musculatura. Mas aqui embaixo, a gordura, você vê que foi embora. Sensacional. Regenera. Próxima foto, a gente gosta de ver esses resultados, né? Olha que incrível. É isso que você falou, que é o budoguinho que a gente fala, né? Esse budoguinho, gente. Olha como tava com muita flacidez e tinha uma gordura
na região, porque infelizmente nós envelhecemos e aí tudo vai caindo, né? Literalmente. Aí nós perdemos o contorno facial, começa a aparecer bigode chinês. Diminuiu a linha do bigode chinês também, Diminuiu né? porque tracionou, deu um lifting facial. Amei. Pode ir pra próxima. O que eu tô vendo aí, Fê? Aí, um lado nós fizemos o laser regenera. Olha como tá mais firme. E o outro lado sem o regenera. Olha como tá muito mais flácido de um lado e do outro mais... Aliás, qual que é a indicação? Que não é uma paciente velha, é uma paciente jovem, Uma paciente né? jovem, ela quer manter, fazer manutenção de colágeno, para realmente manter esse colágeno sempre ativo, né, Jaque? Então, se todo mundo pensasse assim... E a gente ia envelhecer muito melhor, Não né? é verdade, Brasil? Olha, gente, isso é imediato? Imediato. Sensacional. Pelo efeito térmico, então tem como é o efeito térmico e a compactação da gordura, ele compacta e a paciente já sente uma diferença imediatamente. Ô, Rô, tem um vídeo, vê se você acha, por favor, que ela tá marcando aonde ela vai fazer. Eu queria mostrar esse vídeo. Enquanto ele acha, como é que funciona? Mostra pra gente. É esse aí, ó. Então, já achou. O que você tá fazendo aí, Fê? É a marcação da papada. Então, eu tô marcando onde tem mais flacidez. Aquele ponto que eu fiz por último ali foi para onde eu vou entrar com a fibra. E daí você pode ir para esses lugares onde você... Por exemplo, cada risquinho desse, eu vou passar aí umas 4 vezes. Perfeito. Tá? Entrando num furo só. Num furo só. Num furinho só, num pertuito só. Nesse caso dessa paciente, ela não tem gordura. Essa não tem. É mais flacidez. Então, eu vou passar menos vezes a fibra. Ah, Tá? entendi. Entendeu que não é só para gordura, é para flacidez também. Posso trabalhar só flacidez. Tá? Perfeito. Eu tenho que ter só um pouquinho de gordura na região, já que um pouco. Porque eu lembro que eu falei que tem afinidade por gordura? Então, eu tenho que ter um mínimo de gordura na região, tá? Pra que realmente o regenera dê resultado. Vocês estão vendo isso, gente? Uma sessão, isso? Uma sessão. Aí tem só o laser regenera. Só o laser regenera. Vocês não têm noção de como fica o abdômen do paciente com esse... Isso, Fernanda! Quem tem medo de fazer uma lipo pode começar fazendo um tratamento como esse, né? Sim. Que de repente, dependendo de quanto for, já pode até ter um resultado semelhante a uma lipo, gente, então, com né? certeza. E associar as técnicas também, já que faz um sizer com regenera depois. Gente, não precisa de cirurgia. Lógico que tem alguns casos que sim, né? Tem indicação, assim, né? Mas às vezes a paciente vai com uma gordurinha tão pequena, assim, na barriga. Eu falo, pelo amor de Deus, não vai. Uma paciente desistiu da cirurgia esses dias. Que máximo! Eu fiz o sizer e depois eu fiz o regenera. Ela falou, Fê, conseguiu. Não vou fazer cirurgia. Ai, que demais, maravilhoso. Muito bom. Deve ser muito bom isso também, muito, né? Muito bom. Porque gratificante. Qualquer cirurgia, por mais simples que seja, é um risco, né? E é um risco que você diminui quando você faz isso. Sem dúvida. E outra coisa importante é sobre a anestesia. Porque a gente sabe que alguns procedimentos que exigem anestesia, você tem o risco da anestesia. Nesse Muito caso, grave. é uma anestesia local só que você dá, né? Já que a gente usa quase nada de anestésico. É o ponto anestésico e só, quase Perfeito. nada. Não dá nem 2 ml, geralmente 2, assim, enfim, depende de quantas regiões, mas zero risco em relação à anestesia, zero. Perfeito, isso também é muito importante, porque do outro laser, me parece que a pessoa que teve algumas intercorrências graves, e teve um falecimento que a gente viu aqui no Brasil, e talvez tenha tido, parece que estavam investigando, associação com o tanto de anestesia que foi usado antes do procedimento. Então, você vê que é um procedimento que deve ser muito doloroso, e vê que você corre um risco também. Então, eu tenho medo de tudo que a gente corre risco. Esse outro laser que aconteceu, esse fato, eu levei lá pra clínica pra conhecer, né, um dia. Jaque, você ouve o barulho fritando. Assim, assim, assustador. Deus me livre. Tá, então eu falo, cuidado, gente, né? Cuidado. Procure realmente um procedimento que tenha segurança. E uma coisa importante também, essa fibra é única. De outros tipos de laser, como que funciona? Eles quase 20 metros de fibra, juntas assim. Aí eles usam pro paciente, terminou, corta a ponta, esteriliza. Próximo paciente, usa a mesma cânula, a mesma fibra esterilizada no outro paciente. Então é muito arriscado. Quando eu vi isso, eu falei, gente, não dá. O risco de uma infecção, Não dá. que você entra ali de volta, né? E não tem Anvisa para facial, tá? Porque esse laser, ele só pode ser usado para vascular, cirurgias vasculares. Esse outro aí que a gente tá Esse falando, outro, né? tá? Esse aqui, ele tem Anvisa para facial, corporal, para estética, tá? Cuidado com o que vocês vão fazendo, gente. Ele é para isso, esse Ele aí, é né? para isso. Mostra pra gente o visor que você trouxe. Bom, gente, só para vocês entenderem um pouquinho, aqui, ó, tem todas as programações. Aqui o laser lifting regenera é pro facial e o plus é pro corporal. Então vamos imaginar que eu vou fazer o facial. Então é bem didático. E aí ele fala com você o aparelho. Ele fala para você fazer a higiene da região com tal produto. Aí ele fala para você demarcar a área. Então demarque a área que você vai fazer.
Que é aquele que a gente viu você fazendo branquinho, né? Isso. Faça o ponto anestésico. Deixa eu mostrar. Aí é como entra, né? Isso. Ó, a anestesia seria assim, que nem a gente tava vendo ali no visor. Que é um ponto, né? É um como você tava ponto. falando. É um pontinho Perfeito. anestésico. Aí ele pede pra marcar. E depois aplique o laser. Então ele já Fica aceso lá passo a dentro, passo. Fê? Eu sei que não dá pra mostrar, mas fica. Gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Não dá pra mostrar com ele funcionando aqui. Mas aqui, ó, só pra vocês não terem medo, tá? Essa pontinha, é só isso aqui. Ele é grande, né? Você fala, nossa, que fibra gigante. Mas não. Onde realmente nós introduzimos é essa regiãozinha pequenininha aqui, ó. E detalhe, ela é molinha já, que não tem risco. Aí fica acesa a pontinha. A pontinha aqui, ó, fica acesa, que é uma luz vermelha, que é o laser, tá? E nós realizamos o procedimento tanto corporal quanto facial. Depois, vamos imaginar no depois, a pessoa pode trabalhar no dia seguinte se ela fez no rosto? Tranquilamente. Quais os cuidados, recomendações? Fala um pouquinho pra gente. É muito tranquilo, já que nós só pedimos pro paciente no dia não treinar, porque assim, fica um pouquinho, pela pontinha anestésica, fica um pouquinho mais inchadinho, mas pouco, tá? Tem paciente que vai trabalhar até no mesmo dia, mas a gente pede pra evitar e evitar treinar, porque quando você transpira, fica mais inchado. Mas só. Dia seguinte, muito tranquilo. Muito vida tranquilo. normal. Vida normal, normalíssima. Vou passar para quem quiser entrar em contato. As redes sociais, então, no Instagram da doutora Fernanda tem mais imagens, tá? Que ela consegue mostrar bem. Inclusive, depois vocês procurem os vídeos, tem um mostrando exatamente como é que ele fica na água. Tem um, não Isso. tem? E como ele fica na gordura, que é para você ver que com a água não acontece nada quando coloca ele na água. Esse é um diferencial, né? Vou deixar, então, o Instagram, que é @FernandaDiazer, e o site www.diazer.com.br. Quem quiser entrar em contato, marcar o horário, tá aí na rede social, consegue encontrar a doutora. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Prazer te receber aqui. Muito bom estar aqui, viu? Obrigada por nos ensinar sobre esse tratamento maravilhoso. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que você falasse para quem tá nos assistindo que tem um evento, um casamento, um dia importante e quer estar bem para aquele dia. Quanto tempo de antecedência é importante procurar para um planejamento? Às vezes a pessoa acha que a indicação vai ser o laser regenerativo e você, como profissional, vai olhar e vai falar, não, vamos começar assim, vai precisar de um pouco mais de tempo. Então, com quanto tempo de antecedência essa procura é legal? Enquanto você responde, eu me preparo para dar um recado, por favor. Sim. Bom, nunca faça nada no mesmo dia, gente, porque é realmente arriscado. Você pode ficar um roxinho, porque vamos imaginar o Regenera. O Regenera, eu tenho que fazer um ponto anestésico, né? Então eu faço com uma agulhinha, um pertuito para entrar com o Regenera. Imagina se eu pego, por exemplo, sem querer um vasinho, vai ficar um roxinho na região, então já vai te incomodar. Se você for para a praia e ficar roxinho, não pode tomar sol. Então tem todos esses cuidados e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu vou agora pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. O nosso programa está de volta. Nesse bloco, a gente vai falar sobre terceirização da responsabilidade. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente hoje o doutor Gledson Maia, que é psicólogo, ele também é advogado. E hoje a gente vai entender sobre esse assunto que tem muitas dúvidas. Doutor, prazer te receber aqui. Prazer é tudo meu estar aqui participando, né? Sempre uma honra poder aqui compartilhar um pouco dessa vivência que nós temos aí no dia a dia, né? E um assunto tão importante, quero falar um pouco mais sobre família. A gente poderia falar sobre vida profissional, sobre a própria vida, mas falando um pouco sobre família, eu queria entender. Quando a gente fala de terceirização da responsabilidade, a gente pode estar falando sobre o que no núcleo familiar, doutor? Olha, a gente pode falar de tudo, né? Que assim, muitos dos conflitos que se tem hoje no ambiente familiar, principalmente, ela se dá por conta de você não respeitar a cognição do outro, né? Não perguntar, não ser claro com aquilo que você quer, né? E a partir daí você sempre culpa o outro pelas falhas que se tem, né? O problema é sempre de um, não fez não guardou a roupa, foi a culpa do irmão, entendeu? Não colocou a toalha para secar porque o outro também não coloca, né? Ou seja, nunca é uma questão de que assim, olha, eu não me atentei com relação a isso, né? Olha, você deixar a toalha aqui, ela embolada, ela vai ficar úmida, ela vai prejudicar, vai deixar molhado onde você encostou. Então a gente parte de uma ideia de que o outro já sabe, né? E você, em vez de você colocar e explicar, que é o óbvio, você parte da questão de que ele deixou porque quis, né? Então, quando nós tratamos as coisas como é assim porque você deixou, porque você quis fazer dessa forma, acaba agravando uma situação ruim no relacionamento familiar.
né? Eu costumo dizer que assim, você não pode endereçar carta, mandar carta para endereço errado, que você não tem resposta, né? É mais fácil você falar, não pense, porque todo penso é torto, né? Pergunte, por que você deixou isso aqui? Né? Vamos entender essa situação, né? O senhor falando agora, né, me fez lembrar, eu já contei aqui que no começo do meu casamento, meu marido guardava o café dentro da geladeira. E eu falei, Deus, o que esse homem está fazendo com esse café dentro da geladeira? Mas era cultura, a família dele colocava dentro da geladeira para não vir formiga, sei lá o que era. E a minha família nunca colocou o pó de café dentro da geladeira. A gente teve que descobrir onde nós iríamos colocar o pó de café. Então, quando a gente fala nas questões da família, também os acordos entre casal, daqui a pouco a gente pode falar sobre filhos, mas os acordos são muito importantes, porque o que esse homem faz que toda vez esse café está na geladeira? Até o dia que eu perguntei, ele me explicou, mas na sua casa não ficava? A minha família sempre colocou dentro da geladeira. Então, é entender sobre o porquê que essas coisas acontecem, né? Exato. Assim, são situações simples, né? Quantos casamentos não entram num atrito por conta de um ato de que o cidadão termina de almoçar ou jantar e não coloca o prato na pia? Né? E aí, assim, a pessoa fica imaginando. Não, hoje ele deve estar aborrecido, por isso que ele não colocou. Não, hoje é porque ele acordou nervoso. Hoje, até uma hora que a pessoa estoura, né? Tipo assim, você está almoçando e ela fala assim, você vai deixar prato aqui? Aquela coisa, você fala assim, é só um prato, né? Só que aquilo vem se acumulando e aí você fala, por que se acumulou? Porque você não se manifestou. E a questão do diálogo, você tem que entender que, assim, conversar é diferente de brigar. Né? Rapidamente, como é que funciona? Toda vez que eu estou conversando, nós estamos aqui nos entendendo. Estou explanando a situação. Olha, você poderia fazer uma gentileza, colocar o prato na pia? Porque deixar ele em cima da mesa me dá um negócio, você não faz ideia. E para você é tão simples fazer isso. Eu sei que é para mim, mas eu queria que você fizesse. Opa, faz com o melhor grado. Agora, a partir do momento que você entra na disputa, que você grita ou que você age de uma maneira mais agressiva, isso gera uma espécie de conflito. Quem derruba o outro? Eu uso muito o exemplo das questões medievais, né? As medievais, assim, vê quem derruba mais gente, né? Não tem lá, escuta, vamos parar com isso, né? A parte intelectual discute, não tem, vamos para a briga. É essa questão de diálogo, conversar, né? E é muito difícil conversar. A gente fala de tudo, mas é difícil falar da gente. É difícil falar daquilo que nos incomoda. É algo que tem que ser trabalhado, você não vai apertar um botão agora e começar a fazer isso, mas quando você perceber de que você está ultrapassando os limites, que você está sendo agressivo, né, você retome essa situação, né? Use-se um ponto que eu gosto de utilizar muito, que é a generosidade atrai e a estupidez afasta. Quando você vê as coisas se afastando, você tem que avaliar o seu comportamento e ver se você não está culpando todo mundo, agindo de forma agressiva e que eles estão falando assim, é melhor não quero nem fazer, não quero falar, ou melhor, faça do jeito que você quiser, eu vou apenas ficar calado. Entendeu? E aí, doutor, o senhor me fez lembrar de uma situação. Tem uma passagem na Bíblia que fala que casa dividida não existe ou não prospera. A sua fala me fez lembrar que eu vejo muitos casais, é como se fosse um contra o outro. Quando, na verdade, é um só, é uma família, é para todo mundo dar certo. Ai, mas se o homem ganha mais dinheiro, se a mulher ganha mais dinheiro, se um tem mais destaque, gente, é tudo sobre a família. Outro dia, estava acompanhando aí uma situação que aconteceu de amigos, e daí o casal estava em atrito, e alguém perguntou para mim, você tá de que lado? Eu falei, como tá de que lado? É uma família, não tem lado para estar, eu tô do lado dos dois. Lógico que existem situações graves, mas eu tô falando das corriqueiras, do dia a dia. Se o casal entender que não é um contra o outro, é um mais o outro, fica melhor, não fica? Sem dúvida. E assim, quando você pega a questão de casal, a pessoa está aborrecida, é sempre o quê? A culpa do outro, nunca o problema é meu. Aí você fala, olha, eu sempre gosto de utilizar a questão da fotografia. Apesar de hoje não se imprimir mais a foto, mas a fotografia, ela traz uma forma de você voltar ao trilho. Ninguém vai casar, imagina, daqui a um ano nós estamos saindo na foice, entendeu? Nós estamos brigando de pau aqui, não tem essa ideia. É uma constância de felicidade. No entanto, no meio do caminho, se o trem descarrila, você não vai com ele para frente, você volta, entendeu? Você volta, e quando eu falo voltar, é assim, vai lá nas fotografias que vocês tiraram, vê a alegria que tem lá e sente-se e fala assim, onde é que nós escorregamos? Porque você consegue resgatar o objetivo, consegue resgatar o diálogo, que é algo que se perde, né? Porque fica tudo muito no automático, né? E hoje você terceiriza tudo no celular, né? O encontro de família não há, tá? A não ser que você desligue o Wi-Fi. Tem um grupo da família... Né?
e aí marcou um encontro. Sabe o que acontece? Senta todo mundo junto, fica cada um no seu celular. Tô mentindo? Exatamente. E assim, é tudo agora geração miojo TikTok, né? 3 minutos no máximo. Mais que isso, esquece. Entendeu? Você fala para a pessoa, teve eu fiz uma indicação de um livro e a pessoa falou, eu gostei do livro e tal. Quando ela pegou o livro, ela falou assim, Glécia, você tá maluco. Eu falei, por que foi? O livro tem 500 páginas. Onde é que tá o resumo, né? Não, eu falei, mas leia o livro. Não, assim funciona, né? Se você vai escrever algo, eu costumo escrever, postar algumas coisas muito no LinkedIn. Se você escreveu naquele campo onde a pessoa bate o olho e vê o começo e fim, ela lê. Se passou, tem lá mais, esquece, ela não vai ler. Então, nós estamos numa situação muito instantânea, né? Muito TikTok, né? Você falou demais, demorou muito tempo. E isso é ruim, é preciso pôr um pé no freio, sabe? Respira e vamos assim, não é esse o objetivo. Quando você começa qualquer coisa, seja no trabalho, seja com a escola, onde quer que você esteja, você tem um objetivo, né? E é preciso lembrar a questão do exemplo que você é, né? Nunca é a questão do que você vai falar. Falando na questão, quando você remeteu a uma questão religiosa da Bíblia, eu uso o exemplo de Cristo. Ele não falou assim, tá aqui a cartilha, vão fazer o que eu estou escrevendo. Não, ele falou, me segue. E ele falou, vocês viram o que eu estou fazendo? E os apóstolos fizeram aquilo que ele estava fazendo. É justamente isso quando você vai na educação dos filhos, mudando um pouco aqui para a questão dos filhos, né? Eu falei para ele não fazer, tá, mas ele está te olhando. A criança, ela é uma filmadora. Ela só fica filmando aquilo que os pais, os adultos fazem. Chega uma certa idade, ele vai pegar essa filmagem e vai passar. Você fala, mas é igualzinho? Ele aprendeu daquela forma. Aliás, é muito mais o que a gente faz do que só o que a gente fala, né, doutor? Exatamente. Tem uma frase que eu, particularmente, eu não gosto dela, que é assim, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Esquece isso, não funciona. Entendeu? Ele vai fazer o que você faz. E não é estranho quando você, às vezes, na questão dos pais com os filhos, faz uma reprimenda e o filho fala assim, mas você faz isso, né? Mas eu sou seu pai. Ele fala, tá bom, eu sou menor, eu guardo essa informação, quando eu for maior, eu vou falar, agora eu sou maior, eu posso fazer, né? Lembrando, você remete assim, cigarro, né? O pai fuma, e é um filme que você passa, o pai fuma, reclama porque faz mal, se eu pudesse eu não fumava. Passa um tempo, o garoto, claro, com 18 anos, tá fumando, você fala, filho, faz mal. Daqui um ano ele fala, tô fumando, faz mal. Qual parte que você não sabia que fazia mal? Né? Então, assim, é preciso ter uma coerência nos atos, né? Você parar de querer se enganar e também ter objetivo. O que é que você quer? Né? Vamos remeter aí a questão do Alice no País das Maravilhas, né? Ela chega lá na bifurcação e fala, gato, para onde eu devo ir? Eu amo essa frase. Para onde você quer ir? Não sei, então qualquer lugar serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, exatamente. Né? Então, assim, por que eu estou discutindo? Por que eu estou aborrecido? Né? Doutor, mas eu acho tão importante, eu esse livro é um livro de filosofia, né? Eu amo, né? A história de Alice no País das Maravilhas. E eu uso muito esse exemplo quando alguém fala assim para mim. Por exemplo, procurando emprego, tá? E a pessoa tá procurando um emprego numa coisa, outro emprego em outra. Eu falo, calma. Você sabe aonde você quer chegar? Porque às vezes tá dando tudo errado. Mas tá dando tudo errado porque você não sabe nem para onde você quer ir. Eu entendo que existem épocas na vida, às vezes a gente é mais jovem, a gente arrisca mais, a gente não sabe se uma coisa vai dar certo. Não é essa a questão, tá tudo bem isso. Mas assim, existem momentos em que você precisa saber o que você quer para você saber qual caminho você vai seguir, né? Mas aí, Jaque, o que acontece? Eu tenho observado uma situação, referência. Falta referência. Nós terceirizamos tudo. Tudo é aqui, né? Os valores morais, por exemplo, numa criança, eles estão se perdendo porque para você não me encher a paciência, fica com o celular. Para você ficar quietinho, come com o celular ou com o tablet, entendeu? Então, assim, os valores que a família tem, eles não estão sendo transmitidos. Como é que eu cobro disso dele depois? Como é que eu cobro responsabilidade dele depois? Eu falo que não tem um download. Nós estamos assim, pode faltar água, mas não pode faltar o sinal da internet. Mas você não faz download de responsabilidade. Então, você pega nas empresas hoje, o que ela acontece? Emprego tem, não tem pessoas que queiram trabalhar. Né? Porque fala assim, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje... E eu assim, por que você chegou atrasado? Eu cheguei atrasado porque eu quis dormir um pouco mais. Eu dormi. Não, eu cheguei atrasado porque o metrô atrasou, porque choveu, porque uma pessoa que nunca passa na minha frente hoje ela passou, ou seja, nunca a culpa é minha. Né? Então assim, você tá bem pra caramba, porque tudo que acontece é dos outros. Né? Então quando você traz essa realidade, aí nós precisamos ser honestos também, porque quem recebe a informação tem que ser honesto e falar assim, olha, você tá errado. Desculpa, se você está chegando atrasado, você tem que chegar acordar um pouco mais cedo.
né? E não falar, tá bom, você finge que me engana e eu finjo que acredito, entendeu? E assim, isso você vai criando um círculo vicioso. Perfeito. Estímulo reforçado se repete, estímulo punido se extingue, né? E aí, se você puxar um pouco na questão, eu vou fazer um apêndice com relação à psicologia e o direito, o que é que você pega no direito? Tudo aquilo que eu não conversei, tudo aquilo que eu não falei virou processo, tá certo? Eu só falo com você no processo. Porque não há um atrito. E assim, hoje as questões jurídicas, ela fala, vamos tentar uma conciliação? Ou seja, você já falou com ele? Você já explicou isso para ele? Não, não expliquei. Então explique, fale, eu não consigo adivinhar. Volta a questão lá, todo penso é torto. Então, aí o senhor me faz lembrar um pouco da criação de filhos. Eu lembro que, recentemente, meu filho tem 6 anos, aconteceu alguma... Eu não vou saber dizer o que foi, mas eu lembro que aconteceu alguma coisa, a gente entrou no carro e meu marido falou pro meu filho, né? Filho, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, Caio, ele não sabia que ele não podia fazer isso, porque essa situação nunca tinha acontecido. Eu não sei o que foi, numa festa, eu realmente não lembro o que foi. Mas eu sei que eu falei pro meu marido, isso nunca tinha acontecido, ele não sabia que ele não podia. Então, é entender também na criação dos filhos que os combinados, conversar sobre o que está acontecendo. A criança também merece respeito. Fala um pouco sobre isso, doutor. Respeitar a criança, né, respeitar o outro é algo muito importante, porque às vezes, na maioria, eu diria, você ignora o entendimento dele. Você ignora que ele reconhece aquilo, né? Ela fez algo errado, ela sabe que ela fez algo errado. Eu não preciso ficar insistindo naquilo. Ah, você fez, você derrubou. Pô, isso enche o saco, sabe? Ela fica assim, ela fala, tá bom, de novo, eu quebrei, eu sou mesmo arteiro, não presta atenção em nada. Você só reforçou questões negativas. Tá, ok, você derrubou o copo. Tá, você derrubou o copo, então é o seguinte, eu não vou ficar falando que você derrubou o copo. Você já viu que você derrubou. Então você, agora você pega, junta, limpa, cuidado para se quebrou, para não se cortar, tá certo? Você precisa procurar um pouco mais de atenção, veja por que isso aconteceu, tá certo? Eu explicar para ele. Ah, você tem que tomar banho agora. Mas eu tô assistindo. Não, você tem que tomar banho agora. Não, pô, peraí. Respeita a questão. Filho, você terminou, tá fazendo o quê? Pô, tô assistindo. Terminou, você vai tomar um banho para você ir dormir, que você vai acordar cedo para ir para a escola, ok? Respeite o momento dele, porque ele vai saber te respeitar. Recentemente, não, já tem um tempo, eu tinha uma situação onde foi uma crítica, onde falava assim, como é que pode o filho colocou o pai no asilo? Largou o pai no asilo, nunca tem tempo para o pai, entendeu? Tudo manda alguém fazer, terceirizou. Aí você olha um pouco, você fala assim, e das vezes que tinha reunião na escola que você não foi, e das vezes que tinha a apresentação dele que você não foi, que você falou que o colega ia, das vezes que ele pediu para você ir no parque, você falou que não ia, mas que o primo ia. Veja, ele só está transmitindo aquilo que ele aprendeu. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho, tá certo? Se você me tratar com atenção, eu saberei dar atenção. Agora, quando você olha esse aspecto, você vê assim, você esteve comigo quando eu precisei? Porque se você não esteve, dificilmente eu vou estar quando você precisará. Por quê? Eu não aprendi isso. Para mim é algo estranho. É assim como eu lido com as coisas. Sabe? Então, assim, olha, eu Gledson, tá? Apresentação dos meus filhos. Eu paro tudo e vou ver. Vou lá prestigiar. Isso para ele é muito importante. Isso para ele dá uma questão dele entender de parceria, tá certo? De respeito. Ah, mas você que é como assim. filho ele é prioridade, Já né? houve às vezes também de eu ser estúpido e a gente sabe disso, mas não me impediu de chegar e falar, filho, senta aí, tá? Pô, eu fui bruto com você. Não, pai, nem percebi. Não, mas eu percebi e eu queria falar para você que não é dessa forma que se trata. Porque, doutor, a gente entende que sendo a vida acontecendo, a gente está falando o que é certo, mas às vezes a gente erra. A gente só tem que saber o que fazer com quando a gente erra. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que o senhor falasse sobre o seguinte. E quando numa família, quando a família atrasa, quando as coisas dão errado, tudo que acontece é porque teve um filho. É a responsabilidade no filho, é porque a criança atrasou e a gente sabe. Com criança, tudo tem que ser preparado antes mesmo, porque eles demoram um pouquinho mais para tudo. Mas será que não foi falta de organização? Nossa, como é que fica a cabecinha do ponto de vista psicológico dessa criança, crescendo ouvindo que os atrasos, os problemas nas viagens, tudo aconteceu depois que essa criança chegou na família? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, o que acontece? Você tem vamos imaginar que a criança está filmando tudo isso. Tá? Ela está olhando todos esses comportamentos, a maneira como a dinâmica da família vai agindo e ela está gravando essa situação. Nesse momento, é importante que se tenha uma honestidade consigo.
você reconheça os seus erros, você conheça um pouco a sua falta de desorganização, para que possa transmitir isso, né, e compartilhar o porquê você se atrasou, né? Muitas vezes você se atrasa por uma questão de que você teve que fazer tudo na casa, teve que limpar, teve que mexer, etc. Compartilha isso com todos, respeite a cognitividade de todo mundo, que você vai ver que o resultado tende a ser melhor. E por fim, assim, se cada morador varrer a sua calçada, a rua fica limpa. É mais ou menos essa a ideia. E agora chegou a perguntinha do público, vamos conferir. Essa pergunta é da Maria Eduarda de São Paulo e ela pergunta, doutor, quando a família terceiriza tudo, a criança pode ser um adulto que aprende a terceirizar também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu aprendi isso, né? Eu vi que funciona dessa forma, né? Há um episódio que isso adiante você vê a resposta, né? O garoto estuda pela manhã, né? E aí, dia frio, você fica com dó de levantar o garoto, né? Falar, não, deixa eu dormir mais um pouquinho, a gente chega atrasado na escola, chega lá, eu dou uma desculpa. Ele só está ouvindo. Entendeu? Se tem uma coisa que é esperta, é criança. Ele ouviu aquilo ali e falou, é só dar desculpa que a coisa funciona. Ele cresce, a escola não tem muito o que fazer. Se a escola pública não pode dar falta, que se der falta, vira... Ou seja, o seu problema vira o meu problema, então eu finjo que está tudo certo, porque o prejuízo vai ser dele, tá certo? Então, assim, ele vai, cresce, chega na adolescência dele, arruma um emprego e fala, hoje está frio, vou chegar um pouco mais tarde, vou dar uma desculpa. Essa desculpa não se sustenta. Porque a empresa fala, olha, eu preciso de você aqui nas 8, não é às 10. Então, você pode ficar dormindo o resto da semana, porque eu não preciso mais de você. Ah, eu não tenho sorte. Não, você não tem responsabilidade, né? Você aprendeu essa situação e você está replicando ela. E aí também existe a questão dos pais, né? De não colocar a situação como é que ela é. Olha, você precisa de responsabilidade, você precisa ter compromisso, porque em todos os atos há consequências. E a gente esquece de falar das consequências, né? Hoje você coloca um mundo de fantasias positivas e elas não são sempre positivas. Colocar essa situação de que vai ser difícil, ó, você vai querer estudar, então você vai se comprometer ao estudo. Ah, não, eu não quero estudar, eu quero trabalhar. Então, para trabalhar, você tem responsabilidade, você tem um compromisso, tá? Porque para o seu crescimento é necessário que você tenha compromisso. Se você tem compromisso com as suas ações, o resultado é esse. Se você não tem, o resultado é aquele. Não dá para você receber 30 dias se você trabalhou só 15, tá certo? Então, assim, colocar essa maneira de como funciona. E às vezes a gente quer ficar adorando a pílula e não tem que adorar, porque isso você está postergando um sofrimento. Está atrapalhando a vida dessa criança quando for adulto, né? Exatamente. Doutor, eu tenho pouco tempo, eu estou caminhando para encerrar o nosso bate-papo e eu queria saber se tem algumas dicas, algumas orientações que podem ajudar. Quem está nos assistindo agora falou, poxa, eu estou terceirizando mesmo aqui em casa a responsabilidade para o meu marido, para os meus filhos, para minha esposa, enfim, para o meu colega de trabalho. O que fazer para mudar essa realidade? Primeira questão, não responda pergunta que não é sua, tá? Então, assim, o Gledson está com raiva hoje? Ah, eu acho que tá. Não, pergunta para ele. Tá, você está com raiva hoje? Tá tudo bem? Tá tudo bem. E também, assim, a maneira como você pergunta, tá? Não adianta chegar assim, ô Jacques, você tá com raiva hoje? Pô, se tava, não, tô não. Porque se eu falar que tô, você vai me bater, né? Então, assim, tá tudo bem contigo? Acolhida, sabe? Acolhe. Você tem que ter essa questão de ser humano, é você ser acolhedor. Seja com a criança, seja com o adulto. Escuta, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem, sabe? Às vezes tem dia que você não tá bem 24 horas, né? Todos os dias. Tem dia que você não tá bem, você fala, hoje, gente, eu não tô bem, hoje me deixa quietinho, não quero falar porque eu posso ser estúpido. Eu percebo isso, tá? Doutora, eu tenho que encerrar. Em alguns casos é importante procurar uma ajuda psicológica, né? Sem sombra de dúvida. Para ajudar a acertar essa rota, né? Se você acha que tá demais, procure ajuda, né? Exatamente. Então, para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o LinkedIn do doutor, que é Gledson Maia, e tem o Instagram também, @Gledson_Maia, passando direitinho para vocês. Doutor, o papo tá muito bom, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Volte mais vezes, viu? Sem sombra de dúvida, será sempre um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma excelente tarde. Fique com Deus. Tchau, tchau.